próximo passo, então, depois da gente fazer aquele mini planejamento, por isso que é importante a gente ter levantado aqueles números, que sem aquilo a gente não consegue dar sequência para montar um plano de quitar nossas dívidas. Uma vez feito aquele mini planejamento, uma vez entendido qual é o montante das nossas despesas mensais, quanto que a gente precisa separar mesmo para os imprevistos, quanto que a gente consegue fazer sobrar, que número que a gente consegue ter para trabalhar, a gente vem para essa planilha aqui que é o mapa das dívidas. O que é o mapa das dívidas? A gente precisa entender na ponta do lápis, no detalhe, quais são as dívidas que a gente tem, para quem que a gente deve, quanto que é cada uma dessas dívidas que a gente tem, quais são as taxas que estão sendo cobradas nessas dívidas, o prazo também que você tem para pagar. Qualquer informação que seja importante precisa ser dita aqui, precisa ser colocado aqui. A ideia da gente montar isso daqui para a gente conhecer é a gente tentar colocar num pacote só todas essas dívidas que tem, para a gente fazer uma unificação, juntar tudo numa coisa, para tentar pegar um outro empréstimo com as taxas um pouco melhores, para poder pagar todos de uma única vez. E aí ficar devendo num único empréstimo. Ou seja, a gente vai trocar várias dívidas por uma única. Se é o caso da gente a gente tiver uma só, tudo bem, é aquela única. Se a gente tem várias, a gente vai tentar fazer essa unificação, que é o passo mais importante, até para dar uma clareza, que é uma coisa só que a gente deve. A gente vai fazer uma troca de dívidas aqui. Para isso a gente precisa fazer esse primeiro levantamento. Ou seja, por hipótese aqui, eu simulei que você tem uma dívida de cartão de crédito vencida, que está te cobrando uma taxa de juros de 8,5% ao mês. Você também tem uma dívida de R$ 3.000 no cheque especial a 6,90. Você tem, por exemplo, um financiamento do carro que está em atraso de 1.900 com a taxa de 7%. Você tem o financiamento da casa que também está em atraso, por exemplo, R$ 600, que te cobra 0,56. E você também tem um dinheiro que você pegou emprestado com um amigo, com um parente, que por acaso está te cobrando uns juros aí de 0,5% ao mês. Ou seja, você vai pegar e simplesmente montar, ou no papel ou nessa planilha, esse mapinha daqui. Para quem você deve, quanto você deve e qual é a taxa que você paga de fato para cada uma dessas dívidas que você tem. Bom, feito isso, a gente vai para a próxima etapa aqui, que a gente vai ordenar essas mesmas despesas aqui. A única diferença é que a gente vai botar as mais caras, ou seja, as taxas mais altas, primeiro. Então, o cartão de crédito é o maior de todos, financiamento do carro em atraso é a segunda maior, cheque especial a terceira, e aqui essas duas menores, com taxas menores aqui. Repara que eu não estou classificando pelas de maior valor, não. Estou classificando aquelas que cobram a maior taxa de juros. A gente quer se livrar daquelas mais caras do ponto de vista que nos cobram mais, que tem uma taxa maior. Essas duas aqui embaixo, eu coloquei aqui que a gente vai excluir. Por que a gente vai excluir? A gente não vai pagar essas dívidas aqui, simplesmente vamos fazer de conta que a gente não tem? Não, não é essa a ideia. Simplesmente porque, como a gente está num processo aqui de unificação, a gente vai tentar juntar, ou seja, aqui nós somamos e temos, por exemplo, R$ 10.900 de dívida. É o total de dívida que a gente tem com taxas diferentes. E a gente vai tentar pegar um novo empréstimo no mercado para matar essas dívidas. Muito provavelmente, a taxa que a gente vai conseguir pegar, essa nova taxa desse novo empréstimo, vai ser uma taxa muito provavelmente maior do que essas duas aqui. E aí, obviamente que não vale a pena incluir nessa conta aquelas despesas, aquelas dívidas que a gente tem com taxas menores. Por que eu vou trocar, por exemplo, botar tudo num pacote e pegar 2, 3% ao mês, e essa aqui que custava 0,5%, eu vou passar a pagar 3%? Não faz muita lógica. Então a gente tira todas essas que a gente, na prática, consegue ter uma taxa de juros menor do que aquela nova taxa de juros que a gente vai pagar, que a gente espera que seja menor do que essas que são mais altas aqui. Então, quando a gente exclui, cai para 8.300, ou seja, ficaram só aquelas três primeiras ali, que dá um total de R$ 8.300. Bom, então esse já é um primeiro número. Quanto que eu preciso pegar no mercado de novo empréstimo para pagar
a essas dívidas que eu tenho. No primeiro momento, se for muito, tudo certinho, bem exato, daria 8.300. Mas é bom a gente ter uma margem de segurança para a gente poder trabalhar, porque sempre que a gente está falando de finanças, a gente precisa saber lidar com algumas folgas e com alguns imprevistos que podem acontecer. Então, se a gente colocar uma margem de segurança aqui de 20%, ou seja, 20% de 8.300 dá 1.660, em tese, eu precisaria buscar no mercado um novo empréstimo nesse total aqui, 8.300 mais 1.660, que daria R$ 9.960. Se quisesse arredondar para 10 mil, para ficar um valor mais redondo, poderia ser também, mas enfim, é assim que a gente faz o cálculo e tá aqui. Aí a pergunta que vem é, qual o valor mensal que eu consigo assumir para pagar as minhas dívidas? Se a gente não tiver feito aquele planejamento financeiro, aquele levantamento todo, para entender quanto que a gente consegue ter de compromisso, ou seja, com quanto que a gente consegue se comprometer de fato mensalmente, que a partir de agora nós estamos traçando um plano que a gente quer ter certeza que a gente vai conseguir pagar, que a gente vai conseguir honrar. Não adianta nada a gente fazer um monte de repactuação para continuar nessa bola de neve, nessa rotina de não conseguir pagar as dívidas. Então agora a gente precisa ser pé no chão e ter clareza dos números para ter uma referência aqui para tomar uma decisão que seja possível de ser cumprida. Então qual é o valor mensal que a gente consegue para pagar essas dívidas? Vai surgir daquele número lá do planejamento financeiro que a gente fez. E aí a gente vem para algumas simulações de quitação aqui. Então lembra, você tinha lá, para quem que eu devo, quanto que eu devo, taxa mensal de juros, no caso aqui daquelas que a gente excluiu, aquelas para amigos e parentes, aquelas taxas menores, chegamos a 9.960. Se a gente olha no mercado aí, o que você tem que fazer nesse momento? Você tem que ir nas instituições financeiras, ir nos bancos mesmo, fisicamente de preferência, porque você até consegue fazer um primeiro levantamento pela internet, em termos de taxas, em termos de crédito que você tem, mas acaba funcionando muito melhor, dá um pouquinho mais de trabalho, mas você ir nas agências bancárias e perguntar, sentar lá com o gerente, olha, eu gostaria de tomar um crédito aqui, um empréstimo, quais são as linhas que você tem, quais são as taxas que você tem, e começa a pesquisar, começa a bater perna, é importante essa etapa de entender quais são as taxas que estão sendo oferecidas. Então aqui, por exemplo, tem taxa crédito pessoal não consignado, 5,20%, aqui é uma taxa de crédito pessoal consignado em torno de 2,10%. Se você conseguir, por exemplo, um crédito consignado, ou seja, aquele que já vem descontado na sua própria folha de pagamento, você consegue receber um salário e já deixar meio que automatizado, que ao receber o salário, uma parte do seu salário já vai para o pagamento desse empréstimo, você consegue taxas muito melhores, porque o banco já está meio que garantindo que ele vai receber aquilo na fonte, assim que o seu dinheiro entra, já parte dele já vai ser paga para esse empréstimo que ele está te dando. Então, por hipótese, conseguiu uma taxa de 2,10%. Aí aqui já tem uma simulação pronta para ser feita, que você vai colocar o valor aqui. Suponho que se eu estou pegando 10 mil de empréstimo a essa taxa que eu consegui de 2,10%. Quanto que eu posso pagar por mês? É o número que você vai ter que responder. Quanto você consegue assumir de compromisso mensal? Nesse exemplo aqui está R$500. Então você vai inserir simplesmente essas três informações aqui. Qual o valor do empréstimo total que você precisa pegar para pagar todas essas dívidas já, considerando a margem de segurança, qual é a taxa mensal que você está conseguindo e quanto que você consegue assumir de compromisso mensal para pagar essa dívida. Feito isso, inseridas essas informações aqui manualmente, ele já calcula que, nesse exemplo hipotético, 20 parcelas, 27 parcelas, melhor dizendo, você consegue quitar, o que dá um valor médio aqui de parcelas de R$ 489,01. Ou seja, em 27 meses, aqui no caso, né, que nós estamos falando de parcelas mensais, 2 anos e 3 meses, você quitaria essas dívidas. Se a gente somar o total dessas 27 parcelas, dá 13.203, ou seja, você está pegando 10 mil e está pagando 3.203 a mais, que é o preço dos juros, né, que você está pagando aí ao longo desse tempo. E aí o que você vai fazer com esse dinheiro, né? Primeiro assim, ter certeza de que você inseriu as informações corretas aqui. Ah, não consigo 500, eu consigo só
arcar com 300 por mês, coloca 300 aí, vai mudar o prazo. Agora você vai pagar aqui 58 meses, já é bem mais aqui do que aquelas 27, praticamente quase que dobrou, e aí aquilo que era 13 também foi para 17. Por outro lado, não, eu consigo pagar 700 todos os meses, já cai para 18 meses aqui, e o valor também reduz, então você vai ter que fazer essas simulações aqui, e esse número aqui, entender ele, não pode ser chutado. Você tem que ter feito aquele exercício prévio, aquele levantamento prévio para entender o número real que você consegue assumir de compromisso aqui. O que você faz? Na hora que você pegou esses 10 mil aqui, o banco, a instituição financeira foi lá e te emprestou, imediatamente você vai quitar todas essas dívidas que você tem aqui. Na hora, vai lá com o cartão de crédito, paga, vai com o financiamento do carro que está em atraso, paga, cheque especial, zera ele, quitação imediata dessas dívidas aqui, 8.300. Só que você pegou uma margem de segurança, né? Que no caso aqui era 1.660, mas a gente arredondou para 10, acabou sendo 1.700. Então você separa isso aqui numa conta que você não mexe, de preferência uma conta que você não usa no dia a dia, pode ser até uma poupança no primeiro momento, que ela vai servir para alguns imprevistos que a gente vai ter ao longo do caminho, que é importante a gente ter essa margem de segurança. Ou seja, essas dívidas aqui de 8.300, você matou elas, morreu, não existem mais. Agora você tem uma única dívida, que é essa de 10 mil, que você está assumindo o compromisso de pagar aqui, nesse exemplo que ficou agora, quando eu coloquei R$ 700, por exemplo, em 18 meses, vai pagar aí 672 por mês, que é menos do que aqueles 700 que você tem capacidade de assumir. E aquelas outras que eu devia aqui, no caso, financiamento da casa, o amigo parente e tudo mais. Lembra, isso aqui nesse exemplo específico é até uma dívida pequena que você pode, talvez, fazer um esforço maior para pagar em um mês ou em 2 meses e quitar logo. E esse daqui do amigo parente, às vezes é um pai, às vezes é um irmão, você consegue, muitas vezes, negociar e falar assim, olha, poxa, eu estou com outras dívidas bem mais caras aqui, estou pagando, estou regularizando minha situação financeira, estou botando ordem aqui na casa, segura mais as pontas aí um pouquinho, que lá na frente eu te pago. Enfim, sabendo que os juros são baixos e que não vão incidir grandes valores aqui, vale a pena a gente deixar isso para depois. Então a gente tem que focar em quitar essas aqui, que são as mais caras. Ou seja, nós trocamos dívidas de 8,5% ao mês, 7% ao mês e 6,9% ao mês por uma de 2% ao mês. Daí a importância da gente unificar, reduzir isso daí e sentar para negociar. Então a gente vai passar aqui esse tempo que for necessário quitando essas dívidas. E na hora que acabar, quitar tanto essas que estão aqui quanto aquelas que não entraram aqui, em tese, a gente vai continuar com a mesma capacidade de poupar isso daqui todos os meses. E aí a boa notícia é que a gente não precisa mais usar isso aqui para pagar dívidas na hora que isso acabar. Né? Isso aqui é provisório. A gente vai usar isso daqui para investir. A gente vai usar isso aqui para fazer aportes mensais. E aí a gente vai mudar de lado, né? Vai para o lado bom da história aí, que é sair daquele lado de estar pagando dívida, dando dinheiro, pagando juros para alguém, para passar a ser credor, passar a receber juros por aplicações que você faz, que é o melhor dos mundos, que a gente viu na filosofia de investimentos lá dentro daqueles 8 módulos que a gente assistiu. Então, basicamente, esse é o plano, essa é a forma que a gente consegue para implementar uma estratégia para sair das dívidas e limpar os nossos nomes aí se a gente tiver devedor e tudo mais. Para fechar, na próxima aula, vou falar simplesmente algumas dicas a mais do que a gente pode fazer, não com números e tudo mais, mas que ações que a gente pode tentar tomar para fazer com que esse plano seja cumprido, para a gente conseguir cumprir no menor prazo possível e da maneira mais efetiva possível. Mas basicamente, em termos de números, em termos de estratégia, de como que a gente vai agir com o nosso dinheiro, é esse aqui que é um plano simples, um plano que não tem grandes complexidades e justamente por isso que tem uma chance maior de ser implementada e a gente não abandonar ele no meio do caminho. Lembra que nós estamos falando que finanças pessoais são mais 80% comportamento, 20% conhecimento. A gente precisa montar um plano que nos permita que o nosso comportamento, nossa mente,
acredite que a gente vai ser capaz de cumprir, a gente não vai morrer por causa disso no meio do caminho, a gente não vai viver uma vida completamente sacrificada, a gente não vai se impor uma condição muito difícil de ser cumprida. A gente vai estar traçando planos aqui que fala assim, olha, dá para eu continuar vivendo e pagando isso daqui até eu me livrar. Essa é que é a ideia, por isso que ele tem que ser simples para ser fácil de ser colocado em prática. Tranquilo? Na próxima aula, então, a gente fecha com essas possibilidades de dicas aí para a gente colocar isso em prática da melhor maneira possível.